Pronto. Bom, eu estava falando de que o texto, não, ele tem como intuito apresentar alguns dados e, sobretudo, um estudo bem mais descritivo, não, e de certa forma também, não, ele explora um pouco, não, essa questão da violência contra a pessoa idosa, não? E ele não apresenta dois dados que para mim foram muito importantes, não? Sobretudo que ele descreve, não, e apresenta que 15% da população, não, como um todo, não, que sofrem violência, não, são deficientes, não? Porcentagem significativa, não, 15%, não? E ainda mais, não, quando ele fala que 50%, não, deles têm a maior probabilidade de sofrer uma violência, não, em comparação com as pessoas que não têm nenhuma deficiência, não? Então, é como dizer, ele já tem certa vulnerabilidade. Então, além disso, eles apresentam, não, uma chance maior de sofrer uma violência, não? Então, tipo, quase 2 vezes mais. Então, esses são dados que, para mim, ficaram muito pensando na importância da gente, próximo ano, não sei, Deus quer, aprofundar-se um pouco nessa questão, não? Do, da violência nesses grupos, não? Nesses grupos mais vulneráveis, não? Porque tem também a violência contra a criança, não? A violência também, não, contra a mulher, que sempre se estudada, mas sempre existem algumas informações diferentes, não? Então, acredito que a gente tem muita coisa por conhecer e também por aprender, não? Bom, e essas são as questões, não, que me chamaram a atenção desde o início. Alguém quer comentar algo? Só, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque aqui tá travando um pouquinho. Alô? Tá um pouquinho Alô? baixo, Letícia. Sim. Alô? Pera, Agora vocês estão melhorou conseguindo um me pouco. ouvir? É porque tá travando bastante aqui a internet. Agora fica melhor. Assim, uma coisa que a gente consegue realmente notar uma coisa, um padrão, né? Quando a gente estava estudando também violência contra os idosos, a gente via o gênero trazendo um fator preponderante, né? Que, tipo, ele até demonstra, assim, uma coisa que saltou também foi a população branca. Foi o fator, assim, que eu achei de diferença, né? Que geralmente a gente encontra esses padrões na violência, né? Que tem, falam até que é a maioria, que bem no comecinho. A maioria vem do sexo feminino, na idade de 20 a 59 anos, com a deficiência mental. E essa parte da cor branca eu fiquei pensando se era pela demografia racial brasileira ou se realmente tem alguma coisa por trás. Né? Se talvez as pessoas negras com deficiência, infelizmente, não tenham uma expectativa de vida tão grande, aí não cheguem a essa. Por conta, né, de infelizmente ter essa segregação racial no Brasil, mas foi uma coisa que me saltou assim os olhos quando eu vi. Que foi um número que diferenciou dos outros estudos que a gente teve. Ele fala sobre esse assunto, não? Mas antes de falar sobre esse assunto, que está associado com esse tema da notificação, não? Ele fala aí embaixo quais são que acredito que são as razões por qual saiu mais a notificação, não, da pessoa branca, não? E tem a ver com a notificação, não? Que é a notificação da violência, não?
ele ressalta, não, é uma exigência legal, não? E que realmente o objetivo é para realmente dar visibilidade e conhecer, não? Onde que está o problema e ao final isso vai ajudar a poder implementar políticas públicas, não? Diminuam essa falta de, ou que sejam políticas públicas mais igualitárias, não? E esse ponto que a Letícia tocou, não? Ele fala e fala muito baixo, que eu acredito que deve ser isso também mesmo, não? Tem a ver por causa esse mesmo problema da notificação mesmo, não? Mas antes disso, eu queria só achar interessante, que eu sempre falo isso também quando faço o tema de indicadores, não? Por exemplo, quando a gente fala de notificação, não? Por exemplo, aqui ele fala do SINAM, não? Que é esse Sistema de Informação de Agravo de Notificação, não? Tipo, como o Sistema de Registro de Nascimento, tem esse sistema também que está dentro que faz parte dentro do Ministério da Saúde, não? E uma questão que eu chamo muito a atenção, não é que a gente tem, não, certos padrões, não, de como você deve registrar os dados, não? E eu acho que esse é um grande problema, não? Que as pessoas nunca levam isso para um lado do entendimento, não? E que é isso mais ou menos que eu estava pensando, não, falar na última parte do ano, não, sobre a questão de registros de casos de notificações de violência como um todo, não? É que existem algumas condições, algumas características que todo registro deve ter, não? É igual como nos homicídios, que tem todo um conjunto de registros, um conjunto de características, aqui também tem, não? Eu acho interessante porque, por exemplo, não, ele tem que registrar, por exemplo, o sexo da vítima, raça, cor, pele, faixa etária, tipo de deficiência, não? Em relação à questão do evento, não? Ele fala, por exemplo, se a violência tem que anotar, cadastrar se a violência é autoprovocada ou não, qual é o tipo de violência, se a violência se repete em outras vezes, não? Se o agressor é familiar, um amigo, qual é o sexo do provável autor, e algumas características mais, não, que estão associadas com a violência, não, como o uso de álcool, essas coisas, de drogas, essas coisas. Então, eu acho isso interessante muito saber. Eu não conhecia muito quais eram as condições mesmas, quais são as características que um registro, não, tem que ter no sistema, no SINAM, não? Então, isso eu acho interessante, porque a gente sabe, então, que deve ter informação para trabalhar, mas, como ele disse, são muito pouco, não? Eu procurei também trabalhos que tenham a ver com estudos de grande escala sobre violência nas pessoas deficientes, e o único que eu encontrei foram muitos estudos de caso, sabe? Estudos de caso você encontra muito, não? Com metodologia qualitativa, com questões mais de um grupo bem restrito, mas trabalhos de grande escala não tem. Eu acho que isso é uma questão que fica clara. Bom, esse é um. E aí, rapidamente, aí, vendo já os resultados da pesquisa. Uma coisa que, assim, você fala desses formulários para inscrição da violência, né? Até para compreensão. Uma coisa que eu acho legal seria também a anotar quem está denunciando aquilo, né? Porque ele fala muitas vezes aqui da violência autoprovocada e até da deficiência mental. Então, eu fico pensando numa pessoa talvez com deficiência física, uma pessoa com deficiência intelectual. Ela está indo lá denunciar, ela está quebrando essas barreiras e conseguindo ir na delegacia ou ligando, ou então é algum parente, algum grupo de apoio, porque também daria para ver a importância, né, desses grupos de apoio, o próprio médico da família, né, que os médicos eles têm essa obrigação de denunciar caso tenha sinais de qualquer violência
ainda mais a violência sexual que ela fala, até comentado aqui, que é um número, infelizmente, maior do que deveria ser, né? Mas é uma coisa assim que seria legal também de analisar para ver de onde está saindo essa denúncia. As vítimas estão denunciando mais, se for a instituição de apoio, estimular essa instituição a denunciar também. Porque fora isso aqui é um trabalho, essas tabelas aqui são muito, muito bem feitas, né? A gente vê todo um trabalho assim bem direto, mas é uma coisa que eu fiquei pensando mesmo. Essa questão, não? Será que aqui nessa parte do evento eles não consideram essa parte quando dizem que é autoprovocado, sim ou não? Realmente não deixa claro, no caso de que Não, eles só alguém tratam do registrou. autor. Mas assim, uma pessoa que foi lá e registrou, entendeu? Porque às vezes pode ser até um outro parente que registrou. Que fala, aqui a maioria é o agressor dos familiares. Aqui, ó, familiar, 47% mais ou menos. E o parceiro, né, que ele conta que até ex-namorados ou ex-maridos, não é só parceiro atual. Mas sim, familiar tem pai, mãe, irmão, filho, madrasto, que te falam aqui. Se, no caso, foi o pai, será que foi a mãe que denunciou, entendeu? É verdade. Entendi. Ele não coloca essas questões aqui. Quais são as variáveis que... Mas Bom, isso não é aqui nem são falha do algumas estudo, variáveis eu que ele... acho. É do próprio sistema, que ele não. É só do estudo do mar, não? Ele não... Aqui ele fala que são as variáveis que foram analisadas, não? Não é todas as variáveis que considera, não? Teria que ver realmente se NAC tem todas as outras variáveis. Não, porque aqui ele fala, não, foram definidas as seguintes variáveis para análise. Não? Será que não tem essa informação? Não? Talvez tenham e eles não tenham coisa mais... Eles tenham decidido não usar, não? Uma outra coisa que eu fiquei pensando, se não daria para, tipo, falando desses cruzamentos dos números, da natureza da violência com o tipo de De deficiência da deficiência. pessoa. Tipo, deficiente mental, sobre qual mais tipo de violência. Faltou E essa até mesmo correlação, com né? e até mesmo com o provável agressor, tipo, o familiar agride, tipo, qual deficiência sofre mais agressão por parte de familiar e qual tipo de agressão. Aí talvez dá para ir... Combinações assim. Ele está fazendo. Mas realmente é interessante depois ver realmente esse... Eu vou depois entrar nesse sistema, assinar e vou dar uma pesquisada, porque achei interessante mesmo, não? Eu não sei como estão os dados agora, embora esses dados também reflexam uma subnotificação, não? Porque acredito que são mais casos de violência, não? E aí no resultado ele fala, não, 1 milhão, não? Quase 1,5 milhão, não? De casos de violência, não? Nesse período que ele analisou. E desse 1.400.000, não? São 116 milhões, que a 8% são contra pessoas com deficiência. Não? E aí que vem quando ele retrata um pouco, não, descreve, não, porque realmente é um estudo bem descritivo. Não? Descreve, por exemplo, o sexo da pessoa, a raça, não? A idade, não? E também o tipo de deficiência, não? E aí dá para ver, não, que realmente existem alguns dados, não, que realmente não, a Letícia chamou a atenção, não, mas assim, eu acredito muito na justificativa que eles colocam também, não, o fato de ter um número grande de brancos, não, ele tem a ver muito com o acesso, não, quem é a pessoa que tem acesso a esse tipo de
de registro. Não? Quem são as pessoas que se acercam para fazer esse registro, e quem as pessoas que realmente procuram as entidades, não? As instituições adequadas para fazer esse registro. Não? E isso faz sentido um pouco. Não? E o racismo institucional, né, que a gente vê, tipo, a gente vê muitos casos toda a vida no jornal. Tem um caso, ou então nas redes sociais, de uma pessoa negra sendo tratada de uma forma diferente, uma pessoa branca pelas autoridades, né? Então, assim, acaba que as pessoas negras, elas infelizmente acabam criando esse medo que, infelizmente, novamente, pode ser até justificado, né? Como a gente vê muitas vezes esse racismo institucional mesmo. Então, a pessoa pensa assim, pô, já sofro em casa, aí vou lá, vão achar que eu tô mentindo, não vão confiar em mim. É porque é uma, há uma, uma intriga, um desentendimento. Teve até, a gente sempre fala do George Floyd, né? Mas aqui mesmo, aquele jovem que tava com a bicicleta dele, acusaram ele de roubar a bicicleta, que era dele. Então, assim, também eu acho, pensando melhor, quando você estava falando, essa situação eu acho que pode ser importante, né? Às vezes ela pode até ter o acesso, mas não querer por falta de confiança. Eu acredito muito mais na questão e não, e esse negócio de falta de confiança também tem a ver muito com algo que eles falam, não? Realmente, acreditar nas instituições fica, às vezes, um pouco complicado para uma parte da população, por todo o que a gente já viu. Acredito que tem a ver com isso, não? E tem a ver com essa também, essa desigualdade estrutural que a gente vive, não? Essa falta de igualdade, não? Que tem um grupo que, como que, acha normal, não? Hasta, entre aspas, não? Esse tipo de agressão, porque a pessoa é deficiente, então tem tanta coisa. Então, acredito que tem a ver muito com essa questão mesmo de acesso e de, pode ser também essa questão de não acreditar nas instituições públicas, e também tem, igual que o feminismo, não? Igual que o machismo, igual que a violência contra a mulher, não? Que ainda tem um grupo grande da população que naturaliza essa coisa. Ah, a mulher apanha do homem porque ela não cuidou da casa, por exemplo. Acredito que deve acontecer uma coisa parecida em relação às pessoas com deficiência também. Não? Então, faz isso que realmente ele não retrata um pouco, na realidade. Eles falam um pouco disso mais na frente, não? Na questão do escola. Agora, uma questão muito também que eu fiquei pensando foi na faixa etária também. Não? Na faixa etária, não? Mas também é deficiente, talvez os idosos já tenham um outro tipo, não sei, porque achei uma porcentagem bem menor do que eu imaginei que tinha, não? Que é 61%, não? É de 20 a 59 anos. Não? Isso é praticamente os adultos têm mais problema da deficiência. E o tipo de deficiência, não? O mental, não sei o que realmente não acho que sofre mais, né? 58%, né? É um número muito alto. Ou seja, praticamente mais da metade dos deficientes mentais sofrem com violência. Não? Então, esse é um dado muito triste, não? E também tem o intelectual, não? Que você vê, não? 22% do intelectual, elas sofrem violência também. Então, e aí depois a gente, claro, você pode associar com as políticas de inclusão nas escolas, não? Eu não sei como que está realmente, não? Teve um tempo que eu acompanhava um pouco, não? As políticas de inclusão, não? Fiz um trabalho, inclusive, não? Onde se observou um número maior, não? De escolas, não? Implementando uma educação especial, não? Com pessoas formadas, não? Especialmente para atender a essas crianças. Mas não sei se foi para frente, não sei com a pandemia como ficou essa parte, mas é um número também alto, no 21,1%. Né?
intelectual, física também, não? E ainda tem outras deficiências, não? Que também é um número alto, 13%. Tem um conjunto de dados. Bom, esse é um retrato inicial, não? Que ele fala em relação à violência, não? Se alguém quer fazer alguma indagação. No momento não, é só, assim, já que você estava falando um pouco da faixa etária, grupo de 20 a 59 eu achei muito extenso, né? Porque, assim, não sei porcentagens exatas, mas isso é realmente a maior parte da população brasileira. Então, a gente tem que ver o que desvia do padrão da porcentagem brasileira, por exemplo, para ver uma tendência maior nos idosos, entendeu? Então, eu pessoalmente não gostei muito dessa segmentação de idade. Tipo, 10 a 19 tá ok, 0, mas 20 a 59 eu achei muito. Ele engloba muita coisa aí. Um grupo de pessoas muito grande e um grupo de pessoas também muito distantes uma da outra, né? Que é tudo adulto, mas a gente sabe que é diferente, né? Nós aqui com 20 e poucos anos, a gente vê uma pessoa de 40, a gente sabe a diferença da pessoa, dessa vida dessa pessoa, da maturidade, da experiência da pessoa com a nossa, entendeu? Então foi uma coisa assim que eu não achei essa segmentação muito boa. E essa tendência talvez seja o padrão populacional mesmo, que olhando a pirâmide etária do Brasil, a maior parte está nessa faixa etária mesmo. Você está falando do número de pessoas, não? Tem mais gente É. nesse grupo. Uhum. Tem que ver como que está realmente. Com licença. Vocês falando sobre sobre pessoas que têm deficiência intelectual, e aí eu tava só lembrando, tipo assim, de um livro que eu li recentemente. Tipo assim, o protagonista, ele tem, né, deficiência intelectual, tipo assim, o QI dele é baixíssimo. E aí ele é tratado como uma pessoa realmente retardada pelos colegas dele de trabalho. E aí tem uma cena que, sendo bem sincera, eu morri de chorar nessa cena. Que, tipo assim, ele foi espancado pelo, por uns caras lá que trabalhavam com ele. E, tipo assim, pelo fato dele não estar realmente entendendo o que tava acontecendo, ele não tinha uma noção, tipo assim, da gravidade, sabe? Ele tava realmente sendo espancado, tipo assim, queriam matar ele. E, tipo assim, ninguém fazia nada. E aí apareceu uma garota que queria denunciar. E, tipo assim, teve uma fala que realmente me marcou, que o cara falou. E quem é que vai acreditar se tipo assim, ele falou desse jeito, tá? Se um burro que nem ele chegar pra denunciar, quem é que vai acreditar? Não vão acreditar nele, não vão acreditar em ti, sabe? É como se, tipo assim, essa deficiência invalidasse a pessoa automaticamente, sabe? E, nossa, fiquei acabada depois de ler isso. Tipo assim, eu nem sei se tem tanto a ver com o que você está falando, mas a única coisa que eu consegui lembrar mesmo era disso, que foi uma coisa que me tocou tanto. Mas ele trabalhava, ele tinha, como se chama? Ele tinha um QI menor apenas, mas que era adulto já. Ele tinha 32 anos, ele trabalhava como, tipo assim, é, como faxineiro em uma padaria, sabe? Tipo assim, ele só foi contratado porque o chefe lá conhecia o tio dele que morreu, e aí ele ficou lá. E era na padaria, ele ficava responsável pela parte da limpeza, e aí aconteceu essa cena. Tipo assim, ele realmente tinha deficiência intelectual. Coisa simples pra gente, era extremamente complicado pra ele. No momento que alguém zoava com ele, que alguém fazia, tipo assim, humilhava ele só ria porque via as outras pessoas rindo também e achava que tinha que rir. Eu não sei explicar direito, mas, nossa, pesado. Isso é uma coisa muito, muito pesada mesmo, porque principalmente me lembrou um caso também, de um homem chamado Joe Erity,
que ele é conhecido como prisioneiro do corredor da morte mais feliz, né? Happiest Death Row Inmate, que é falar que ele tinha sido acusado injustamente de um crime. Ele era um deficiente mental. E a polícia, devido aproveitou dessa incapacidade mental dele para fazer uma confissão falsa por parte dele. E ele foi julgado e sentenciado à morte. Então, assim, o cara, num corredor da morte, ele ficava brincando com trenzinhos, sabe? Com trilhos, assim, trenzinhos. E aí tem uma foto, assim, icônica em preto e branco, que é ele a caminho da cadeira elétrica, entregando um dos trenzinhos dele todo feliz. E ele tava indo morrer. E ele não tinha noção do que estava acontecendo, tá? Porque ele não sabia, tipo, ele não tinha noção nenhuma. E ele tava todo feliz conversando com outro prisioneiro, entregando os trenzinhos dele com um sorriso no rosto, prestes a morrer. E aí, anos depois, descobriram que a polícia teve todo esse esquema de corrupção e foram e manipularam ele para fazer isso. É uma coisa assim que é muito chocante quando as pessoas usam a deficiência da pessoa contra ela ou acham realmente incapaz, como você falou, sabe? Que a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Realmente não tem. Nessa questão, não, aqui está, por exemplo, não, entrando nesses relatos de vocês, não, por exemplo, não, aqui nesses dados, não, ele mostra pelo menos 49% foram mortes que não foram autoprovocadas, então quer dizer que alguém provocou essa violência, que aí deve estar essas questões do dado. Agora, uma coisa que vocês vai falar, e eu fiquei pensando também, não, o bullying também é um tipo de violência, não? Quando se hace essa questão na escola, sobretudo, não? Sim. Com pessoas com deficiência, né? É uma coisa que eu fiquei pensando, não? Antigamente, quando eu estudava, ninguém falava desse termo bullying. Não? Eu não sei, nem me lembro em que ano que começaram a falar acerca desse termo bullying. Não sei se a Bárbara, se vocês, que são mais novos, vocês já quando entravam na escola já existia já esse termo de bullying, mas porque para a gente, quando estava na escola, era violência mesmo, né? Era um tipo de violência, né? E aí eu fiquei pensando nas... Eu me lembro que eu tinha um amigo também na escola, não? O sobrenome dele era Verge, não, Verge, o sobrenome era Verge. E ele era manco, não? Ele tinha um pé que mancava. E meus amigos faziam muito bullying com ele, sabe? Era muito demais, nossa, era uma coisa muito exagerada. E como ele era do interior, pior ainda, sabe? A pessoa passava muito, era muito chato, sabe? Então, e não existia esse termo bullying, não existia, simplesmente era. E as pessoas, assim, tinha um momento em que a gente, eu e outros amigos, não, íamos a reclamar à direção, não? Aí a direção ia, colocava de castigo a eles, mandava uma nota para os pais. No dia seguinte, ele via com o caderno assinado, que nem assinado por o pai era, sabe? Uma questão assim muito chata. Era muito estressante, porque, coitado, o menino só durou um ano na escola, depois saiu, não sei se ele voltou para a terra dele, sabe? Mas era muito chato, era ver todas essas coisas, sabe? Bom, e na natureza da violência, não? A física, não, que está aí, não? É 51%, mas também tem a psicológica, não, moral. É muito violência psicológica e moral. Isso também é muito, não, muito significativo, não? Ver esses números. Não? A metade é violência física mesmo. E a outra, quase a quarta parte das casos de violência são psicológicas e moral. Que aí fica difícil. Tem também o abandono, negligência, sexual também é um número muito alto. E por aí vai, não? Esse tipo de violência. Não? E a diferença também, né, do gênero feminino pro masculino em relação à violência sexual também é uma coisa assim. Eu acho que porcentagem eu acho que é a maior diferença, né? Que é algo triste.
Com licença. Eu lembrei, tipo assim, o professor tá falando que não só violência física é, assim, que se encaixa, né? E aí eu também pensei, tem muita gente, a sociedade em geral, ela tende a simplesmente excluir e ignorar uma pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual, como ser humano, sabe? Eu não sei se vocês conhecem, agora eu tô citando outro livro também. Uhum. Tem um livro que é Flores para Algernon, que é ficção científica. O protagonista, ele também tem a deficiência intelectual. E, tipo assim, a história é muito parecida com aquele outro que eu contei. E nesse caso em específico, ele passa por um experimento científico para ficar inteligente, sabe? E aí o livro começa com os relatórios de progresso. Começa o próprio Charlie Gordon, que é o protagonista, escrevendo, e você vai ver a caligrafia toda errada, tipo assim, tudo errado, ele sem saber escrever mesmo, convencionalmente. E aí, ele tem um ponto na metade da história que ele cita, tipo assim, que os cientistas que estão ali tentando ajudar ele a ficar inteligente, eles esquecem que antes desse experimento, ele ainda era um ser humano, né? Tipo assim, as pessoas tendiam a excluir ele como um ser vivo, sabe? Só porque ele tem a deficiência intelectual, as pessoas esquecem que ele é um ser humano, pensam que ele é só, tipo assim, uma matéria ambulante, vamos dizer assim, entre Eita. aspas. Tipo assim, ele destaca muito isso no livro. Ele coloca assim, as pessoas esqueciam de que eu também era um ser humano antes dessa cirurgia, antes desse experimento, sabe? As pessoas me tratam como se eu fosse um rato de laboratório e que, graças a esses cientistas, que eu virei um ser humano, que eu virei uma pessoa. E não é assim, sabe? Ele deixa bem claro que não é assim. E aí reflete muito com a gente também, porque a gente realmente tende a excluir, a afastar, a não ver aquela pessoa, tipo assim, só como uma pessoa. A gente vê a pessoa só pela deficiência dela, e não é assim, sabe? Isso para mim também é um tipo de violência. Que aí que pode ser Exatamente. realmente E violência é, de licença, abandono, e é assim, outro não, tipo de não violência. necessariamente isso, porque é como a gente estava falando até na violência contra o idoso também, para a gente trazer essa ponte, onde a negligência ela pode vir por boas intenções, entre aspas, aquele sobrezelo, né, aquele zelo extremo, isso também pode acontecer com a pessoa deficiente. A pessoa pode tratar um amigo, pode tratar um deficiente como uma pessoa completamente incapaz. Entendeu? Eu tenho amigos que têm deficiência e, assim, a gente tem que. São pessoas como a gente, como a Natiele falou. É claro que você tem que adaptar e cuidar e tratar da pessoa, mas a pessoa é um ser humano. A pessoa é gente como a gente. Então, se não é relacionado à deficiência dela, é um ser humano como qualquer outro. Que a gente tem que respeitar e tem que cuidar e tem que reconhecer também, né? Porque só porque é uma pessoa deficiente não quer dizer que é um incapaz. Ela pode ter uma incapacidade de fazer certas coisas devido à deficiência, mas ainda é uma pessoa. E isso é algo que as pessoas podem achar, estamos sendo bonzinhos, a gente está cuidando, mas pode até fazer mal ao deficiente, que ele pode sentir, sou incapaz, eu não consigo fazer nada, todo mundo tem. Quando, na verdade, é uma pessoa que tá ali, entendeu? E Daqui, aí, eu fui pegar. Com licença. Eu fui pegar o livro para ver, tá aqui, ó. A frase dele é exatamente essa. Eu sou uma pessoa e eu era alguém antes de passar pelo bisturi de cirurgião. Eles não podem, tipo assim, simplesmente querer apagar quem eu era. É desse jeito que ele fala. ele está referindo-se, ele está falando isso depois de ter feito esse procedimento, né? Sim. Ah, tá. Pois uma questão, não, que aí você fala nessa questão, não?
eu estava tentando comparar esses dados com outros dados, não, sobre violência em outros grupos não deficientes. E eu vi que existe quase um denominador comum da violência, não? Tanto a violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra os idosos, e agora a violência com deficiência. Estava comparando dados, quatro grupos, e sempre o familiar e o conhecido, não? E até o íntimo aparecem como em primeiro lugar, como quem é o agressor, não? Vocês veem aqui, os três primeiros grupos são pessoas do entorno, não? Desse grupo, não? Então, é isso que você falava, é isso que eu sempre falo, não? A nossa sociedade, ela está muito contaminada, ela está cheia de... Sabe, porque você vê, olha, 36% do total são familiares, 21% são parceiros íntimos, não? No caso das pessoas, seguramente as pessoas que são casadas, que tem, não? E outros são conhecidos ou amigos, mas está dentro do entorno, não? Porque se você vê, então praticamente, não? Aqui, somando, mais ou menos 70% da violência, não? Dos casos que foram notificados, 70% é de alguém do entorno. E como eu digo, isso se repite nesses grupos que eu estava comparando, né? Que eu estava vendo os trabalhos, né? Da mulher, da criança, dos idosos, sabe? E aí tem que fazer a reflexão mesmo. A gente realmente, a sociedade, eu sempre lembro uma colega que agora ela mora na Alemanha, né? Casou uma alemã, e ela sempre me fala para mim, quando a gente estava, não me lembro em que momento, tantos momentos que a gente já passou difíceis, não? Ela fala, não, sempre diz, a geração humana deu errado, não tem como você salvar. Não? Para a gente ser diferente, a gente tem que morrer todo mundo e nascer outra vez. A geração humana não deu certo para ninguém. Então, e aí eu fico pensando realmente quando você vê esses dados, não? E vê que o entorno, que se supõe que são os que mais devem proteger a essa pessoa, que já tem já está dentro do grupo mais vulnerável, são as pessoas que mais cometem agressão. É uma coisa muito triste e preocupante, não? Embora se tem outras razões, mas mesmo assim, não? A violência não tem nenhum tipo de justificativo, não tem, não? Nada justifica a violência, não? O sexo, não, provável ator é o homem, que isso também está associado com o sexo das pessoas, não, que são deficientes, não, a maioria é mulher, não, como eu disse. Então, está aí dentro desse grupo também, e novamente, não, a gente novamente vai... Se vocês percebem, não, cada dado, cada resultado que vocês podem ver, você pode associar com o que a gente vivencia no dia a dia, não? O negócio do entorno familiar, a questão do sexo masculino também, do machismo, essas questões, tá? Sempre você vai relacionar com alguma questão, não? E uma questão, não? O álcool, não? Que muitas vezes é a justificativa para várias agressões. O álcool é o que transforma a pessoa, não? É igual que quando acontece nos estádios, não? Nos estádios eles dizem, não, está proibido o álcool, porque o álcool transforma a pessoa, não? Mas acredito que sim, que o álcool dentro do estádio, não? Que já foi estádio pode ver, ela pode ser, sim, um fator de risco, mas não é o único. Tem gente que vai lá mesmo e vai com o intuito de fazer baderna mesmo. Ele é mais um catalisador, né, digamos assim. Exatamente. Mas não é o origem mesmo. Não é o origem mesmo. Isso não é um problema, não? Vocês já han visto, já seguro, já foram várias vezes, eu já conheço gente que vai tomando cerveja, toma outra, não por isso a pessoa vai a cometer atos de violência.
É outra questão mais. Não? Então, e aqui a gente pode ver isso, não? A agressão realmente ela ocorre porque, infelizmente, a gente tem um problema mesmo estrutural na sociedade sobre como você vê o próximo, independentemente se o próximo tem uma deficiência ou não. Então, essa é uma maior questão que eu consigo destacar olhando esses resultados, não? Tanto dos agressores e como as características das pessoas que sofrem da violência, não? Mas é isso que eu mais ou menos pude entender um pouco da lógica do trabalho, que realmente tem muita coisa por fazer mesmo, não? Então, porque a gente vê muitos casos, não, de violência. Claro que a gente vê algumas questões muito assim, a gente só fica sabendo por questões do jornal, da mídia, mas se a gente iria fazer um estudo assim, mais, realmente muito mais focado, seria interessante mesmo, não? Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa? Porque para poder ver algumas coisas da discussão, não? Que ele explica algumas coisas aqui. E aí, nada? Tudo bem aí? Tudo ok. Ah, então, tranquilo aí, Bárbara, Arthur. Tranquilo. Ah, então, bom, essas questões a gente já falou, não? Uma questão que ele deixa aqui, não? Que eu queria ressaltar também. Ah, a subnotificação, não? Essas duas coisas da violência, não, feminismo, não, corrobora um pouco a literatura, não, que infelizmente a gente já sabe, não? E sobre a vulnerabilidade, a deficiência, raça, cor, etnia, não? Sobre a profissão. E uma questão, a zonificação, não? E aqui ele fala acerca dessa questão, não? Por exemplo, no menor acesso à população negra aos serviços de saúde, además da naturalização da violência nessa população. Então, eu acredito que a subnotificação, ela pode esconder alguns resultados, não, mais reais, sabe? Acredito muito nessa questão mesmo, que realmente deve existir uma subnotificação por diferentes motivos, no acesso, ser de saúde, outros achar que não é necessário mesmo, não vai adiantar em nada você ir procurar uma entidade que não vai ser nada, e outra questão mais é em relação à naturalização mesmo, não? Igual que muita gente naturaliza, não, a violência contra a mulher, também existe uma naturalização em certos casos, não? Então, essas são duas coisas que ficam muito para mim pensar realmente no tema da próxima etapa, não? Na última etapa do grupo, do calendário 2021, não? Que deveria acabar em dezembro, mas não, só acaba em janeiro, não? Sobre essa questão dos dados mesmo, gente. Eu acho importante realmente escutar alguém que trabalha com essa questão da notificação, sabe? Então, acho que isso é uma questão que a gente pode ir pensando, não? E talvez, na hora de falar sobre o registro, sobre como é tratado o dado em relação à questão da violência, talvez pensar em alguém, não? Que saiba dessa subnotificação, não? Em qualquer tipo de violência, tá? Não necessariamente pois, homicídio, assim, não pode ser também violência contra a mulher, pode ser também nos idosos, que a gente também já vai falar isso, né, na próxima quinta, mas pode ser também na deficiência. Então, eu fiquei pensando que esse texto ficou, não, ele fez esse questionamento sobre a notificação, só que não tem informação, não, ele não apresenta dados, ele não discute muito, porque também não foi o objetivo dele, não discutir isso sobre essa questão, não?
Então, essa questão é uma coisa que eu fiquei muito pensando, que realmente a gente pode pensar em alguma questão que tenha a ver realmente com o registro e a subnotificação desse tipo de violência, né? Em alguns grupos, como é tratado realmente, não se fica só por aí, ou se a gente precisa, a gente realmente não tem como, se tem medo, se alguém está fazendo, né? A Bárbara tem a experiência de unificação no registro civil, na mortalidade, né? Seria interessante ver, não, se também existe algum interesse sobre esse tipo de subnotificação, não? Que acho que seria interessante também, não? Eu acho que essa é a parte que eu queria concluir, logicamente, não? Que realmente a gente precisa realmente política, não? Que realmente possam estudar mais a fundo e, sobretudo, atender a esse grupo de pessoas, não? Enfim, esse é o que eu queria concluir, não? Em relação ao trabalho, ao texto de hoje. E se alguém quer fazer alguma ressalva final, tá, fique à vontade. Porque eu acho que essas questões de subnotificação de casos de violência relacionados à segurança pública e acesso à justiça tem muito também ligação com a descredibilidade do sistema de segurança e justiça, né, e a dificuldade de acesso e confiança da população em acessar os equipamentos e fazer registros. E muitas vezes o desconhecimento de como se chega a esses locais, né? Então, É verdade. é muito complexo. A gente pode pensar isso para o próximo, sabe? Para janeiro, fazer alguma coisa assim. Para finais de janeiro, já, né? Claro. Tá? Porque aí eu acho que são dois caminhos de trabalhar isso, né? Tanto a questão de organização do sistema, Uhum. como também de acessibilidade, no sentido de linguagem simples, de canais realmente acessíveis. Então, são as duas pautas. É verdade. Bom, gente, vou encerrar a gravação e depois eu queria falar algumas coisas. Tudo bem? Tudo bem. Sim.